Boa tarde, hoje é o nosso quarto encontro de leitura terapêutica dessa obra escolhida de Bert Hellinger, Êxito na Vida e na Profissão, que são as ordens do sucesso trazidas por ele, primeiro livro dessa tríade maravilhosa. E nós vamos já começar assim com um tema que é talvez um dos mais difíceis da gente lidar no dia a dia, no nosso cotidiano, culpa e inocência. A gente costuma falar muito, e Bert traz em várias obras, que a gente só consegue ter sucesso quando a gente carrega culpa. Se a gente quer voltar para a inocência, significa que nós estamos no nosso lado infantil. A gente está usando como se fosse assim, uma parte nossa ainda bastante pouco desenvolvida emocionalmente. Então, fácil de recuar. Então, por isso que a gente estuda tantas vezes, tenta aprender e tenta compreender da melhor forma possível para a gente poder obter o sucesso. Afinal, a gente está estudando essa obra, Ordens do Sucesso, para a gente compreender o que será que atrapalha o nosso sucesso, seja no trabalho, seja nos relacionamentos. A gente sempre fica se questionando. Então, aqui vem algumas ideias para a gente refletir. E ele fala, aqui já na página 48, para quem está com o livro, os preconceitos mais importantes da consciência são a culpa, a inocência e o que está relacionado diretamente a elas. Esses preconceitos têm efeitos profundos tanto na nossa vida pessoal quanto no nosso êxito ou fracasso na profissão e na empresa. Então, olha que coisa interessante. Eu achei interessante ele chamar de preconceitos da consciência, né? Esses preconceitos. Por que ele diz assim do preconceito? Porque é algo, a gente vai ver mais à frente, que ao invés de ampliar, reduz. E ele fala sobre esse conhecimento, principalmente desse trecho aqui do livro, da culpa e da inocência, ele faz esse questionamento. Quem poderá se beneficiar do que a gente vai ler, do que a gente vai estudar aqui? E ele mesmo responde: aqueles que puderam se liberar do poder da consciência e que puderam experimentar em si mesmos o que significa ser acolhido por um movimento espiritual que transcende a diferenciação. Então, a gente só consegue compreender a obra de Bert, especialmente essa parte que fala sobre culpa e inocência, quando a gente compreendeu aquela questão da consciência de clã, consciência familiar, aquelas ordens que a gente não estão escritas, mas que são passadas para nós no nosso grupo familiar e que a gente acaba reproduzindo sem pensar. Quando a gente compreende esse movimento e quando a gente tenta fazer diferente, tem uma força que tenta trazer, né, nos trazer para o mesmo lugar, mas não é uma força positiva, mas às vezes é uma força que deixa a gente mais, com menos possibilidades na vida, a gente compreende esse trecho aqui. Então é muito profundo isso aqui, na verdade, né? Aqueles que puderam se liberar do poder da consciência. Será que a gente já se liberou, né? A gente tenta, mas pelo menos a gente tem essa noção dessa existência. Então vamos lá. E uma coisa importante também, a gente estava falando das palavras, ele sempre traz frases, palavras. Ele fala assim, e que puderam experimentar em si mesmos. Então é um ponto que eu quero destacar. Porque a gente tem uma inteligência corporal muito grande que a gente descarta no nosso dia a dia. O tempo inteiro a gente acha que o nosso pensamento é mais importante do que o nosso corpo, que pensar é mais importante do que sentir. E aqui o Bert traz toda hora. Você duvida, experimenta no seu corpo. Você está duvidando da constelação? Vai lá e sinta o que acontece no campo. O tempo todo ele convidando para que a gente faça essa própria avaliação, para que a gente observe, para que a gente sinta. Então, sempre que nós estivermos em dúvida, isso aqui não está no livro, tá? Mas eu trouxe esse ponto aqui, que é um ponto que ele traz muito também, e outros autores. Sempre que estivermos em dúvida se algo amplia a nossa vida ou estreita, nós podemos utilizar a nossa sabedoria corporal para testar. Diante disso, ele convida a gente a perceber no nosso corpo. Então, em nosso coração, quando nós nos agarramos, por exemplo, é um exemplo que ele traz aqui, a diferenciação. E o que muda quando nos deixamos levar por um movimento do espírito? Então, por exemplo, tem uma exclusão, né? Vamos pegar assim, né? Nós mães, de repente, nossos filhos começam a namorar alguém que é completamente diferente da nossa vida, né? Religião diferente, gosta de música diferente, se veste diferente.
Quando a gente se agarra à diferenciação, o que que a gente vai fazer com essa pessoa que está entrando na família? Essa pessoa não é para você, essa pessoa é ruim, essa pessoa não serve. A gente vai excluir. Mesmo que a gente não fale, às vezes a gente vai tratar mal ou com indiferença, ou vai falar que não pode encontrar, que não é para trazer em casa. A gente vai fazendo um movimento de diferenciação. E como é? É isso que ele está convidando a gente a fazer. Como é que a gente se sente quando a gente exclui dessa forma? E o contrário, se a gente olha a pessoa diferente, mas abre o coração, deixa eu entender o que essa pessoa traz para minha vida, para a vida do meu filho, deixa eu entender o que essa pessoa pensa, o que ela sente, o que é que acontece conosco por dentro. Então, o tempo inteiro a gente precisa lembrar disso quando a gente estiver excluindo algo, alguém, alguma coisa e sentir no nosso corpo, para que a gente possa né, assim, compreender de forma profunda isso que nós fazemos, que é inconsciente. Aí ele vem, né, com uma noção aqui na página 49 da expiação, que é outra coisa também que é difícil da gente se libertar, parece que não. Quando a gente fala em expiação, parece que é só quem tá lá subindo a escada de joelho, a escadaria, né, da penha, de algum, né, que tá sangrando, que tá chicoteando, é que tá expiando. Quando na verdade a gente faz isso todos os dias, sem perceber. Numa autossabotagem que a gente fala dentro da psicologia, a gente vai movendo coisas dentro de nós. Porque a expiação, olha o que o dicionário diz, que ela é a purificação de crimes, de faltas cometidas. É um meio usado para expiar-se, ou seja, uma penitência, um castigo, um cumprimento de uma pena, um sofrimento compensatório da culpa. Então, olha o que a gente faz quando a gente se sente culpado conosco mesmo por algo que aconteceu. E segundo Bert, quando eu me sinto culpado, eu preciso fazer algo para voltar a me sentir inocente. Isso é um movimento quase que natural do ser humano. Isso aqui é quase que automático. E esse movimento, ele pode ser visto como a busca da segurança a partir da exclusão. Então, se eu me sinto culpado, significa que eu não estou pertencendo mais no âmbito da família. E eu preciso voltar a pertencer. Então, por isso que às vezes eu faço esse movimento, que é um movimento de culpa, de expiação, para voltar àquele lugar. Então, um exemplo clássico, percebendo aqui que a obra é sobre ordens do sucesso na vida e na profissão. O fracasso financeiro, muitas vezes ele está ligado a isso aqui. Às vezes a gente faz um movimento, a gente vem de uma família de origem mais humilde, com, né, possibilidades pequenas financeiras, e a gente cresce. A gente já falou isso aqui algumas vezes. De repente, a gente não se sente mais pertencente àquele lugar. Quando a gente vai aos domingos ou em alguma festa, todo mundo exclui a gente, deixa a gente mais de longe, ou fala: Nossa, tá metida, nossa, você mudou. E aí a gente não se sente pertencente. O que que o nosso inconsciente faz na busca por segurança? Faz com que a gente acabe perdendo o trabalho, perdendo o dinheiro, ficando doente, gastando dinheiro com doença. Para quê? Inconscientemente, para eu voltar a fazer parte daquele grupo que não pôde, né, que não conseguiu aquele sucesso que eu consegui. Então, esse é o exemplo clássico para a gente entender. Mas, às vezes a gente fala de forma inconsciente, mas quando a gente vai tomando consciência, o inconsciente atua de forma mais branda. O inconsciente não vem com tudo em cima da gente atropelando. A gente fala, opa, tô escorregando aqui, tô adoecendo aqui. Às vezes a gente adoece, às vezes a gente perde dinheiro, mas a gente logo capta, fala assim, olha, eu tô fazendo um movimento aqui de expiação, de culpa. Eu estou me punindo por algum motivo. E aí é mais fácil de buscar ajuda para a gente entender e sair, né, dessa roda de hamster aqui da expiação. Tudo certo até agora? Certo? Bom, aí ele vai passando para um outro trecho que ele fala do meu Deus e ele fala da justiça. Porque lembra que ele falou que os preconceitos do clã, né, os preconceitos da consciência são a culpa e a inocência, e tudo atrelado a ele, e a justiça, entre aspas, é uma das coisas que estão atreladas. Então, esse aqui é um trecho importante, porque para compreender esse trecho aqui, a gente tem que entender justiça a qual nos ligamos quando estamos no movimento de culpa e inocência, que é uma justiça individual, do ego. Ele até coloca assim: não é a justiça justa, entre aspas, né? A justiça divina, não. Essa justiça aqui que ele traz nesse trecho é a minha justiça, o que eu acho que é justo para mim, para o meu clã,
do meu jeito. Então ele traz assim: existe um Deus que é como se eu entendesse assim: existe um Deus que me pertence. E os outros, as outras pessoas, precisam seguir esse meu Deus para poderem ser finalmente justos a mim e à minha consciência, né? É uma pergunta que ele faz. Aqui nos tornamos totalmente conscientes da estreiteza dos nossos movimentos da consciência e do movimento da consciência dos outros. Sabe quando assim alguém bate no meu filho na escola, eu acho super injusto, e aí eu não quero, eu quero uma punição para o filho da outra, mas quando é meu filho que bate, eu falo assim, mas precisa punir desse jeito? Não dá para passar dessa vez? Foi só um tapinha. É isso que ele está querendo dizer, num âmbito bem maior, né? Isso aqui é só um exemplo pequeno, mas é num âmbito bem maior. Então, é a minha justiça. Então, quando bate no meu filho, eu quero punição absoluta. Quando o meu filho bate, eu quero que ele tenha, né? Que ele seja absolvido ali. Então, é nesse sentido aqui, tá? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos da justiça limitada para a gente lembrar, né? Como é que funciona essa justiça limitada? Por exemplo, no direito, em ações de guarda, né? Quando os pais estão ali disputando a guarda do filho. Pode ser que um pense assim, é injusto que os filhos fiquem com você. Pode ser, né? E muitas vezes os dois acham que é injusto o que vai acontecer quando eles estão separando numa briga judicial. Em separações também, quando alguém fala não te amo mais para outra pessoa, pode ser que a outra pessoa fale assim: é muito injusto você pedir o divórcio. Para ela, para a justiça dela, dentro dela, ela vê como injusto. Talvez para quem está pedindo o divórcio, a pessoa já tentou, já acha que tentou tudo que podia. Tá no último, né, na última salvação ali, que seria o divórcio. Mas cada um está com a sua justiça dentro de si, não consegue olhar o todo. Nas escolas, a gente, quem é professor, né? Meu marido é professor e meu padrasto, todo mundo aqui na minha família quase. Os alunos falam muito, né? É injusto passar tanta tarefa de casa. Olha, coisa simples, mas dentro da justiça que eles acham que é deles, eles acham injusto. Ou então foi injusta a nota que você me deu. Não é a nota que eu tirei, não, porque eu não estudei, mas é a nota que você me deu, é injusto. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando se fala em justiça, porque muitas vezes a gente usa essa palavra querendo que ela tenha realmente uma simbologia ampla, e muitas vezes, talvez na maioria das vezes, ela tem uma relação com a estreiteza, com o individualismo, com o nosso ego. Né? Então, é isso que o Bert traz nessa parte aqui sobre justiça. Isso aqui não está no livro, não, tá? É só exemplo para a gente, para clarear ainda mais esse trecho, porque eu achei esse trecho realmente ele bem profundo. Esse livro ele é pequeno, mas ele é assim, um tapa de pelica o tempo inteiro. E aí ele traz o Deus da consciência, né, aqui na página 52. Nós o transformamos em nosso Deus para que justifique e recompense nossos movimentos da consciência, por mais terríveis e mortais que possam ser para nós e para os demais, que é uma continuação desse meu Deus, que é o que a gente já falou também em outras obras que a gente viu, quando a gente fala, justifica os nossos maus atos usando o nome de Deus, coloca como sendo Deus justo, e por isso a gente está fazendo aquilo que é errado, ou por isso a gente está sendo muito pouco gentil com o outro, com o erro alheio. Então a gente muitas vezes acaba usando, né, esse Deus da nossa consciência, que é uma consciência limitada, para justificar as nossas ações que não são tão legais assim. Né? Então, nós precisamos muito perceber quando é que a gente está fazendo esse movimento. A gente pode olhar para os outros, como é que o outro faz esse movimento, mas principalmente como nós estamos lidando com esse movimento dentro de nós. Né? Então, voltando ao exemplo que é simples, né? Do filho que arruma um namorado, do namorado que arruma um namorado, enfim, que traz uma pessoa nova para a gente conviver. Muitas vezes a gente ainda conta para outra pessoa assim, mas você não acha que eu tô certa? Porque aquela menina lá só vai trazer o terror pro meu filho. Aquela menina lá não tem jeito. A gente ainda conta justificando, né? Falando como se fosse assim, realmente uma pessoa extremamente negativa. Só que a gente está ali talvez usando, né, fazendo esse recorte para justificar a nossa incapacidade de abertura para o novo, de abertura para a inclusão, porque nós temos essa incapacidade muito desenvolvida, né? E é claro que não é por mal,
Por segurança, muitas vezes. Acho que tem um áudio aberto, gente. Se alguém puder, por favor, fechar. Aí, acho que fechou. Uhum. Obrigada. Né? Então, assim, muitas vezes a gente fica, né, achando que é isso, para esconder. A gente fica passando como se fosse algo muito do outro e não nosso, mas a gente tem essa incapacidade. E por que que a gente tem essa incapacidade de incluir? Porque a gente lá atrás, a gente entendeu que a segurança significava ficar num grupo entre os iguais. Todo mundo que eu já conheço, mais ou menos, todo mundo que tem um comportamento aqui que é conhecido, que é familiar ao meu. Então, por isso é que a gente exclui, por sobrevivência. Só que isso quem faz é quem é pequeno, quem precisa de muita proteção. Quando a gente cresce, a gente amadurece, começa a se tornar adulto, a gente precisa entender que essa transposição da barreira da exclusão, ela vai ser fundamental para o nosso sucesso em qualquer área da nossa vida, seja na profissão, seja traz aqui, né? Depois, vamos falar um pouquinho da expiação como compensação, né, que ele traz aqui de uma outra forma. O equilíbrio sistêmico está em dar e tomar. Lembram disso? Na vida adulta. Porém, às vezes, em função de alguma culpa, eu passo a compensá-la com expiação. Então, nesse sentido, Bert aponta. Com o dano que me impõe, acho que tem um áudio aberto. Alguém quer falar? Ah, fechou. Né? Então, Bert fala o seguinte: com o dano que me imponho, né, no processo de expiação, recebo da minha consciência a confirmação de que posso voltar a pertencer. Então, gente, a gente tem um equilíbrio como se fosse uma chavinha dentro da gente, que tem que ter esse equilíbrio na vida adulta. Eu dou, eu tomo, eu dou, eu tomo, o tempo inteiro em equilíbrio. Quando a gente percebe, vamos supor que eu peguei algo de alguém errado, de forma errada, e não doei, vamos pegar um roubo mesmo, né? Roubei algo de alguém. E aí, logo, logo acende uma chavinha. Pode ser de um ladrão que está acostumado a roubar. Ele tem na consciência que ele fez algo errado. Aquilo começa, aquela luzinha começa a pulsar. Então, vamos pegar que é uma pessoa que não está acostumada no crime e que ela vai falar assim: nossa, então eu preciso devolver isso aqui que eu peguei, que isso aqui não era meu, isso aqui tá errado que eu peguei, não tá justo. Então eu vou lá e devolvo. Ufa, nós temos isso. Ah, disse assim que eu tomei o lugar porque aquela pessoa foi demitida para me contratar. Não fui nem eu, mas acontece que aconteceu e eu fico me sentindo culpada porque agora o outro tá sem emprego. A mesma coisa. Eu tô lá, né, ligada à culpa, a culpa acontecendo. E Bert fala isso, que a gente começa a se culpar até que a punição venha para a gente se sentir bem novamente. A punição, vou colocar aqui dessa forma. Né? E aí ele fala, referindo-se à profissão ou à empresa, isso significa que eu pago uma culpa da consciência com o fracasso, ou até mesmo com o fracasso da minha empresa. Então, olha só, às vezes eu entrei numa vaga de alguém, soube que aquela pessoa foi demitida e está passando muita dificuldade com os filhos, começa a me culpar horrores porque eu entrei na vaga de alguém que foi demitido. Daqui a pouco, o que acontece comigo? Eu vou ser demitida também, da mesma vaga. Ah, por que que você foi demitida? Porque você trabalhou? Não, porque eu fiquei com tanta culpa, que eu fui provocando situações ali que me levassem à demissão. Então, é isso que a gente precisa entender. Isso aqui é expiar por compensação, né? Como compensação dessa culpa. Eu preciso voltar à inocência urgentemente. Às vezes eu me relacionei com alguém que era casado, que tinha um namorado. Eu comecei a ficar com culpa, culpa. De repente aquela relação não dá certo e às vezes eu vou namorar outra pessoa que é livre, desimpedido, e aquela relação também não vai dar certo. E aí eu fico feliz porque eu penso assim, eu tô pagando uma coisa errada que eu fiz no passado. Mesma coisa. Aqui é tudo assim, tem essa chavinha dentro da gente. E aí a pergunta é: a expiação ajuda a nossa vida ou prejudica? Isso aqui é uma pergunta que o Bert traz. Ele traz. Esses exemplos aqui eu trouxe para a gente perceber. Por exemplo, a culpa por ter impedido o casamento de um filho com alguém que ele amava, para não ficar sozinho. Às vezes eu impedi, achei que a pessoa não era ideal para ele. E se eu ficar espiando, vai ajudar?
A culpa por eu ter sido infiel no relacionamento amoroso. Olha as culpas aqui. A culpa por eu ter sido grossa com a pessoa da minha equipe de trabalho. Isso aqui ajuda eu ficar sofrendo, eu ficar doente, eu ficar agora não sair mais de casa, entrar em depressão, porque eu cometi erros na minha história. Será que ajuda ou prejudica a gente? E aí a gente precisa lembrar que a gente tem formas de compensar a culpa de forma positiva, que não é por expiação. Aqui, se eu ficar doente, pega essa senhora aqui que impediu o casamento do filho. Se ela começar a ficar doente, ficar sem sair de casa, não vai comer nada, ela vai morrer, vai dar trabalho para um monte de gente e o filho dela vai ser feliz? Não vai. Ela queria, não era a felicidade do filho quando ela impediu o casamento? Não vai adiantar nada. Ela vai prejudicar o filho, vai se prejudicar e todo mundo ao redor. Mesma coisa, culpa por ter sido infiel no relacionamento amoroso. Adianta ela ficar sofrendo, chorando, falando que nunca mais vai se relacionar com ninguém? Não adianta. Vai trazer a felicidade para o outro, o relacionamento vai restaurar? Não vai. Então, aqui, isso que a gente tem que entender. Tem formas de compensar essa culpa sendo positivo conosco e com as pessoas ao nosso redor. Como que a gente faz isso? Transcendendo a ideia de separação, saindo da infância espiritual e ingressando na maturidade da alma, transpondo essa tríade que nos amarra pecado, culpa, expiação, para adentrarmos no espaço da reparação sistêmica. Gente, pecado, culpa, expiação é uma coisa que está em nós há séculos, séculos, não tem jeito. Isso tá aqui dentro de nós. E a gente já entendeu, ok, a culpa ela é um sinalizador maravilhoso, ela não é ruim, ela é negativa, porque ela é um toque do nosso espírito falando assim: você errou, minha cara, né? Você fez algo que não foi legal. A culpa é nesse sentido, em regra. Mas aí a gente vai ter, como é que a gente vai saber se eu estou fazendo algo errado ou se na verdade eu estou saindo fora da ordem do meu sistema? Como que a gente sabe? Que eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem dúvida, né? Então, a reparação positiva, vamos entender. Quando eu erro, a culpa vem, sinalizador bom. Então eu me questiono. Primeira coisa, foi um erro ou foi um movimento que contrariou os preconceitos da consciência? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Como assim? Foi um erro ou foi um movimento que contrariou? Se eu tô namorando alguém que a minha família não aceita, isso é um erro? Não é erro. Eu não errei. Eu estou contrariando os preconceitos da consciência. Agora, se eu fiz mal a alguém, se eu prejudiquei alguém, se eu puxei o tapete da pessoa, isso foi um erro. Então, depende da nossa resposta aqui, a gente vai por um caminho ou vai para o outro. Se eu percebi que eu estou só contrariando o movimento de preconceito da minha família, de consciência daquele grupo que eu estou, o que, que eu preciso fazer como adulto, que o Bert fala? Carregar a culpa. Pega a culpa aqui, ó, e sigo com ela, vou bancar. Se eu tô namorando uma pessoa que o meu grupo não aceita, tudo bem, eu vou arcar com as consequências. Pode ser que ele seja uma pessoa ruim, pode ser que eu sofra, mas eu vou arcar. Olha aqui, ó. Segurei a culpa e fui. Enfrentei, modo adulto. Agora, se foi um erro prejudicial para alguém, obviamente essa culpa precisa ser compensada. Lembra do dar e receber? Senão o sistema vai ficar em desequilíbrio. Mas a gente pode compensar de forma positiva. Então, como eu posso compensar o ocorrido? Como eu posso fazer diferente? Por exemplo, no caso anterior dos exemplos que a gente deu ali. Essa senhora, a próxima vez que o filho trouxer uma namorada, por mais que ela não goste, o que que ela pode fazer? Ô, meu filho, que bom, recebe a namorada, trata a namorada bem, né? Deixa ele viver a própria vida e fazer as escolhas dele. Se ele perguntar algo, ela pode até dar algum conselho de mãe, mas sem determinar, vá por esse caminho ou vá para o outro. Então, ela está compensando de forma positiva aqui. O que que essa moça que foi infiel no relacionamento pode fazer? No próximo relacionamento que ela tiver, ela vai ser uma pessoa que não vai ter infidelidade, que ela vai ser uma pessoa que vai contar a verdade, que vai ficar, né, que vai se dedicar à relação. Então ela vai modificar o interior dela e ela vai fazer bem pelaquela pessoa que ela tá, a próxima pessoa. A pessoa vai se sentir bem com ela, vai se sentir bem ao lado dela e ela vai crescer emocionalmente. Culpa por ter sido grossa com as pessoas do trabalho.
Vou chegar lá no próximo dia, vou pedir desculpa, eu vou vigiar a forma como eu falo, como eu coloco as palavras com as pessoas. Dessa forma, olha como eu vou crescendo dentro de mim. Eu cresço as pessoas ao meu redor, porque se as pessoas tinham medo de mim, agora elas passam a ter confiança, elas passam a ter, né, algo bom, elas me veem como uma liderança positiva. Então, é assim que a gente compensa, né, essa culpa de forma positiva. Ou até tem aquela, eu acho que eu já contei aqui várias vezes, dessa clássica historinha, né? Desse exemplo que o Bert dá, numa tribo africana. Acho que eu contei da última vez, se não me engano, viu, gente? Mas na minha cabeça eu não sei se foi nesse grupo ou se foi no outro. Mas um rapaz matou o filho de uma família na aldeia, e aí a aldeia era muito pobre. E aí na África eles usam muito isso, né, da compensação positiva. Ele se arrependeu naturalmente, foi lá pedir perdão para a família e perguntou como ele poderia compensar. Como a família era muito pobre, tinha pessoas lá que não tinham o que comer, o pai, com mais filhos lá, mais 9 filhos, falou para ele: Olha, você então vai me trazer durante 10 anos, 20 anos, que seria a idade produtiva desse filho que você matou, porque ele é que trazia o sustento para essa casa, uma saca de arroz para alimentar minha família todo mês. Olha só a compensação positiva que ele foi fazendo. E aí ele foi se aproximando da família, foi conhecendo aquela família. Imagina como é que ele foi ficando de pensar o que ele fez, né? Foi modificando dentro dele. A família também foi perdoando a ação, foi se reconciliando. Então, dessa forma, todo mundo se beneficia. Agora, eu falo mais uma vez que sempre a gente precisa lembrar que na sociedade que a gente vive tem a questão do direito, e o direito vai ter que entrar, né? Quando são crimes cometidos, é óbvio que a pessoa vai ter que reparar também dentro da lei, mas aqui a gente está falando de uma compensação, de uma reparação sistêmica possível. Aí, na página 53, ele fala aqui dos movimentos do espírito. Eu trouxe esse trecho que ele fala do primeiro motor, fala de Aristóteles, que observou lá atrás na filosofia que tudo que existe se movimenta, essa lei da vibração. Tudo está em movimento constante. Observou também que esse movimento não procede de si mesmo, mas que precisa vir de outro lugar. A partir disso, Aristóteles deduziu a existência de um primeiro motor. Esse primeiro motor, né, a gente pode chamar de Deus ou algo superior. Então ele fala assim: esse primeiro motor precisa ser algo espiritual, porque tudo aquilo que se movimenta tem um sentido, está em sintonia com muitas outras coisas que se movimentam com ele, numa inter-relação prática. Então, esse motor aqui, ele gere tudo. E nesse trecho aqui, ele vem falando justamente de tudo que cabe dentro desse universo divino. Então, cabe o bem, mas cabe o mal. Cabe o acerto, mas também cabe o erro, porque às vezes a gente quer excluir. Aqui no universo divino, no meu universo, oh meu Deus, né? No meu universo divino, só cabe o bom, o certo, o honesto, assim, né? A gente exclui o restante. Só que no universo divino maior, nessa orquestra que é a nossa vida, cabe tudo, né? E esse primeiro motor é Deus. Então ele vem falando isso. Cabe todos. Ó, também lhe pertencem e fazem necessariamente parte daquilo que no final permite e impõe o novo. Então, tudo. Ele traz uma pergunta: o que acontece com aqueles que permanecem na esfera da boa e da má consciência? Estão separados do movimento do espírito? Não. Todo mundo está dentro. Pode ter boa, má consciência, todo mundo faz parte. E por isso que a gente começou aqui o estudo trazendo aquele trecho que ele faz. Quem é que está preparado para ouvir isso aqui? Quem é que está preparado para compreender de fato? Né? Nós estamos assim tentando, fazendo esforço para a gente compreender. E todo dia a gente volta e a gente desliza, porque nosso maior assim movimento interno é o de exclusão, porque a gente ainda está na infância do espírito. Mas essa frase típica, né? Eu em seu lugar, ela quer dizer quando a gente tem um desequilíbrio na hierarquia, quando a gente quer, por exemplo,
cuidar dos pais como se eles fossem nossos filhos, ou quando a gente permite que os filhos cuidem de nós como sendo os nossos pais ou nossos amigos. Então, quando a gente toma o lugar da outra pessoa para salvar, porque a gente acha que o outro não consegue, e toda vez que a gente faz esse movimento, a gente enfraquece a pessoa, a gente enfraquece e não deixa espaço para o outro crescer. A mesma coisa é a frase ou o exemplo, né? Ele traz alguns exemplos. Eu sigo você. Olha só, de uma jovem de 14 anos, que não queria mais a relação, percebeu que, na verdade, ela estava seguindo a tristeza da mãe. A mãe teve uma irmã gêmea que faleceu, e aí a mãe também queria ir embora. Eu sigo você, a mãe falava internamente para a própria irmã. E a mãe se virava para a vida, né? Se virava de costas para a vida, olhando para a morte. E naturalmente, vendo, sentindo que a mãe estava indo embora, a filha começou a fazer o mesmo movimento. Então, por isso que ele fala aqui que nós encontramos nas tragédias esse comportamento e a prioridade de pertencer ao seu próprio grupo, mesmo a preço da vida. Eu vi uma mensagem aqui. Congelou? Gente, o que está acontecendo hoje, hein? Hoje tem uma interferência aí. Hoje é hoje, hein? É hoje. Vou tentar de novo, tá acabando, tá no final. Às vezes a gravação não vai ter interferência, não sei, né? Como que é? Vamos ver. Vou ficar atenta aqui, né? Ah, esse aqui para a gente acabar, ele finaliza com eu aqui, você lá. Antes eram as frases, eu sigo você, eu por você, uma frase de fortalecimento criativo, tanto para nós como para muitos. Ele quer dizer desse amor divino, esse amor potente, que é do espírito criativo, e não esse amor de eu morro por você, né? É um amor que a gente vive por você. Por você eu vivo, é o contrário. Por você eu vou ganhar dinheiro, por você eu vou estudar, por você eu vou ser feliz, vou ter um grande amor, por você, vocês, todos que vieram antes, né? Então, olha que bonita essa frase que ele termina dessa forma, né? Esse trecho aqui. Bom, vou parar a gravação, vou parar o compartilhamento para a gente conversar, ver se vai deixar aqui, né? Se